Bom dia, graça e paz! Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus hoje? Abra sua Bíblia, pega a palavra de Deus, vamos acompanhar lá em Mateus 21, 22, que diz assim: E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Esse é um texto que causa um pouco de divisão dentro das igrejas, alguma certa confusão, porque muitas pessoas aplicam ele de maneira individual, sem entender todo o contexto e sem entender quem que vai pedir isso em oração. Né? As pessoas levam isso para a parte material. Então tudo que eu pedir em oração, o Senhor vai me dar. Né? Ele vai me dar porque a palavra dele fala que tudo que eu pedir em oração e tudo que eu crer, o Senhor vai me dar. A questão é, o X da questão é o seguinte: quando nós somos o templo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em nós, quando a graça habita em nós, quando nós entendemos o que é a graça, entendemos que é um favor imerecido, que o Senhor me escolhe, não fui eu que escolhi, mas Ele me escolheu. Quando nós começamos a entender isso, nós chegamos a um seguinte padrão de comportamento. A nossa oração, ela não é uma oração material. Olha que interessante. Quando você entende a graça, qual oração você faz? Que tipo de oração você faz? Eu acredito que quando nós entendemos a graça, nós não perdemos o nosso tempo pedindo bens materiais para nós. Quando nós entendemos a graça, a nossa oração é para que a gente possa ser parecido com Jesus, para que as nossas atitudes sejam iguais a dele. E aí que está uma certa confusão. Pessoas pegam um texto isolado, um texto que está falando aqui sobre uma figueira sem fruto, aquele texto em que o Senhor fala para a figueira secar, a figueira seca, os discípulos ficam ali admirados com como é que a figueira seca, e o Senhor fala essa frase, Jesus fala essa frase: olha, eu estou falando para vocês que se vocês tiverem fé, vocês podem fazer coisas muito maiores do que isso. Vocês podem pedir para um monte ir até o mar, você pode pedir para que o monte saia do lugar, você pode fazer muitas coisas pedindo em oração. Se você crer, você vai receber. A questão é, você já viu alguma oração desses discípulos, alguma oração do próprio Jesus pedindo algo pessoal para ele, pedindo algo material, algo que essa terra vai corroer? E aí que entra um grande contexto. A palavra de Deus em Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites e prazeres. Muitas vezes nós achamos que as nossas orações e nossos pedidos têm que ser para agradar a nossa vontade. Se nós entendemos a graça, se não sou eu quem vive mais, mas o Espírito vive em mim, que tipo de oração que eu faria? Será que eu faço oração pedindo coisas para mim? Ou será que eu faço oração pedindo coisas para glorificar o nome de Deus? Aí que é um grande problema. Muitas pessoas têm orado pedindo coisas para ela. Para quê? Você acha que o Senhor não sabe que você precisa de um carro, meu querido? Você sabe que o Senhor não sabe que você precisa de uma casa, que você precisa de um alimento? O Senhor sabe de tudo isso. Ele não vai deixar faltar isso para você. A palavra de Deus nos fala que se nós buscarmos o reino e a justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas, o material, a vestimenta, o alimento, o Senhor vai nos dar. Coisas básicas para as nossas vidas. Mas nós não podemos pegar um texto isolado da palavra de Deus e levar isso num contexto achando que se tudo que nós pedimos, o Senhor vai nos dar. Primeiramente, que o Senhor é soberano. Ele não tem obrigação de nos dar. O que Ele já nos deu foi suficiente. E é por isso que Ele fala para Paulo assim: Paulo, a minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. Paulo, você está querendo que eu saia, que tire esse espinho da tua carne, mas eu falo para você, a minha graça te é suficiente. Quando nós entendemos a graça de Cristo, até as nossas orações são diferentes. Pergunto para você, que tipo de oração você tem feito? Que forma de oração você tem executado? Você tem falado com o Senhor somente pedindo? Ou você fala com Deus num relacionamento de agradecimento, falando que você o ama, tendo intimidade com o Senhor? Por isso que a palavra de Deus nos fala, se nós pedirmos crendo no Senhor, nós receberemos. Lógico, porque aquele que entende a graça não vai ficar pedindo coisas para o seu deleite, mas pedindo coisas para que a glória do Senhor seja manifesta. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ensine a orar. A palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que habita em nós,
Ele sabe orar como convém. Tem intimidade com Ele que você vai entender que as suas orações não vai ser somente pedidos, mas a sua oração vai ser de intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo e excelente dia.